dívidas. Professor, em primeiro lugar, de 6 a cada 10 famílias brasileiras iniciaram o mês de maio endividadas. Qual é o problema? É antes de fazer a dívida ou o problema é a maneira de pagar essa dívida? Olha, nós vamos mudar um pouco a perspectiva da resposta à sua pergunta. É preciso ver que a economia capitalista, ela sempre obedece a um ciclo. E nesse exato momento nós estamos tendo alguns sinais de desaceleração da economia. Redução dos gastos públicos para reduzir a demanda, para controlar a inflação. Estamos tendo uma retomada do desemprego, um aumento da duração do desemprego. Ora, quando a economia se desacelera, evidentemente que é como você tirasse o lençol de cima do corpo e percebesse que aquele corpo não tem mais tanta energia como tinha anteriormente. E é isso que está acontecendo. Então, essa dívida das famílias resulta, de certa forma, desse movimento conjuntural da economia. Mas a pergunta é assim, antes, quando a pessoa vê tanta facilidade, milhares de facilidades, dezenas de milhares de parcelas, então, o problema é quando a gente adquire essa dívida ou o problema é quando a gente, por exemplo, pega um financiamento para pagar e aí acaba se encalacrando ainda mais? Exatamente. Quando você tem um momento de ascensão da economia, significa dizer que as pessoas ficam mais otimistas e com isso, com esse otimismo, começa a fazer dívidas. Euforicamente vão comprando? Pode chegar numa euforia, exatamente, a palavra é essa. Certo? Então, à medida que vai se acentuando isso, e euforicamente vai acontecer, de repente você se vê muito endividada. E é um sinal muito importante, é preciso cautela nesse momento por todas as famílias, porque, afinal de contas, mais da metade das famílias se encontram endividadas. Isso não é bom para as famílias. E agora, como pagar essas dívidas? Olha, como pagar... Bom, se na verdade você está com dívida, você está comprometendo a sua renda futura. Então, pagar a dívida vai ter que escalonar, vai ter que negociar a taxa de juros. Isso cada um vai fazer junto ao seu banco, junto à sua... onde tomou o empréstimo, certo? O cartão de crédito é mesmo um vilão, professor? Não se pode dizer isso, não se pode dizer. O cartão de crédito facilita a vida de todo mundo. E a gente observa hoje que com o cartão de crédito, sobretudo quando é pago débito, crédito, não importa, facilita a vida, é um facilitador. Há uma redução drástica do uso de cheques, por exemplo, e até mesmo da moeda corrente diminui bastante. Então isso não se pode dizer que seja um vilão. Agora, o uso do cartão de uma maneira que, acompanhando o ciclo econômico, que gera uma euforia, e você ir além de suas capacidades de pagamento, comprometer mais do que o possível para pagar com sua renda futura, aí sim gera problemas. Mas aí cada um tem que administrar a sua vida. Eu estou vendo aqui, me passaram informações, pessoal da produção, a pesquisa revela que as famílias com maior renda foram as que mais deixaram contas atrasadas. Tem como explicar isso, doutor? É possível, sim, porque, na verdade, também as maiores rendas são os maiores gastos também. E não necessariamente são gastos de consumo, pode ser até mesmo gasto de investimento, que complica mais ainda a situação, porque se é possibilidade até de falências, coisas assim, então as coisas podem ser mais complicadas do que a gente possa estar imaginando. Mas é natural que as maiores rendas tenham maiores dívidas e que as maiores dívidas sejam, digamos assim, as possíveis de maior inadimplência também. Professor, nós estamos conversando ao vivo aqui com o professor, ele é economista da UFBA e veio falar, Wilson Menezes, veio falar sobre esse endividamento, essa inadimplência. Subiu a luz, subiu a água, subiu o feijão, subiu o arroz, os itens da cesta básica. Então, o que a gente mais precisa, as coisas que a gente não pode deixar de comprar, estão mais caras. Como é que a gente faz para adequar esse orçamento e as dívidas com eletrodomésticos, bens que a gente compra, imóveis e coisas afins? Ora, se no momento de crescimento da economia você teve um certo controle, você não vai chegar a essa situação. Mas uma vez chegada essa situação, tem que administrar. Evidentemente que a sua renda presente é a grande restrição do seu consumo. Você não pode consumir além do que você ganha, a menos que você abra dívidas. Se você já abriu dívidas, essa restrição se impõe cada vez mais. Então, necessariamente, você vai ter que renegociar, vai ter que discutir taxas de juros, etc. E, quiçá, você ter que cortar gastos, e às vezes gastos realmente assim essenciais.
Aí cada um administra a sua vida, mais uma vez eu digo, porque não tem mágica, não tem bola de cristal também. Tem uma dica que vocês sempre dão, economistas, pense numa laranja, divida a laranja em 3. Uma parte para despesa fixa, outra parte para aquelas despesas que surgem no meio do mês e a outra parte para guardar. E aí a gente, quem sabe, consegue equalizar, né? Mas nem todos conseguem fazer essa divisão da laranja. A gente pode tentar, né, professor? Às vezes pega a parte que é, digamos assim, para o supérfluo e amplia e vai, em certo momento, abrindo as dívidas e, em certo momento, o que é que vai acontecer? É comprometer os gastos essenciais, porque abriu grandes gastos não essenciais. Então vamos dividir nossa laranja direito, viu, meu povo? Muito obrigada, professor. Bom dia para o senhor. Também. Pode continuar sentado. Muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado. Se você quiser assistir novamente essas dicas, itapuãonline.com. Agora, Diego Barros, meu filho, o que é que está acontecendo? Você com o nosso link móvel está onde agora?